Olá pessoal, vamos para a nossa aula de hoje que é sobre potencial elétrico de uma carga pontiforme. Então vamos entender o que é essa carga pontiforme. Primeiro, o potencial elétrico de uma carga pontiforme ele vai estar relacionando a carga com a distância que essa carga se encontra de um determinado ponto. Ou seja, a gente vai ter um determinado ponto, em uma determinada região, e esse ponto geralmente ele vai estar distante dessa carga x metros. Então, ele vai ter essa distância e mesmo tendo essa distância, ele consegue gerar um potencial elétrico. Consegue haver ali uma interação entre a carga que é colocada e o ponto que é colocado lá na determinada distância. Por isso que a carga pontiforme ela consegue gerar um potencial elétrico, mesmo estando a uma determinada distância. E agora nós vamos entender como é que a gente calcula esse potencial elétrico dessa carga pontiforme. Então nós temos a expressão que é V. O V a gente já conhece das aulas anteriores. Esse V é o nosso potencial elétrico. Ele vai ser igual à constante elétrica, que é representada pela letra K, vezes a carga dividido pela distância. Então, essa carga elétrica sempre é dada em Coulomb. A constante elétrica sempre vale 9 vezes 10 elevado a 9. E a distância sempre tem que estar em metros. E aí a gente usa essa expressão e nós conseguimos determinar, por exemplo, qual é o potencial elétrico que é gerado na relação de uma carga e uma determinada distância. Vamos ver aqui um exemplo para a gente entender como é que se dá essa aplicação. Então vamos lá. Determinar o valor do potencial elétrico criado por uma carga pontiforme de 5 vezes 10 a menos 6 Coulomb no vácuo em um ponto P a 10 centímetros da carga. Então o que acontece aqui? Nós temos um ponto P, ele está a uma distância de 10 centímetros de uma carga Q. E nós queremos descobrir aqui qual é o potencial elétrico que é gerado. Então o que a gente vai fazer? Vai colocar essas informações que nós temos aqui, no caso a informação da carga e a informação da distância. Vamos colocar na expressão potencial elétrico, que é igual a constante vezes a carga dividido pela distância. Quando a gente colocar as informações nessa expressão, a gente consegue encontrar aqui qual é o potencial elétrico. Então vamos lá. A nossa constante é 9 vezes 10 elevado a 9, vezes a carga que foi dada aqui é 5 vezes 10 a menos 6. E essa distância aqui está em centímetros. Só que lembra, eu tenho que usar a distância aqui em metros. Então como é que eu faço para transformar esses centímetros aqui, esses 10 centímetros para metros? É só dividir por 100. Quando você divide por 100, você vai encontrar 0,10. E agora a gente faz o seguinte, a gente multiplica a parte inteira pela parte inteira, ou seja, 9 vezes 5, que vai dar 45. E nesse caso aqui, como tem um sinal de menos aqui no 6, a gente vai subtrair 9 menos 6, a gente vai subtrair os expoentes. Então, 9, que é a parte inteira, vezes 5, que é a parte inteira daqui, vai dar 45. E esse 9, que é expoente, menos esse 6, que é expoente, vai dar 3. E aqui embaixo você repete o 0,10, que é a distância. Agora é só a gente dividir 45, de novo, dividir a parte inteira por 0,10. Coloca na calculadora lá e divide tudo. Vai dar 450. O que a gente faz aqui com a base 10? Só repete ela aqui. Vezes 10 elevado a 3. Então deu o nosso potencial elétrico aqui deu 450 vezes 10 elevado a 3 volts. Nesse caso aqui, se você quiser expressar esse valor de uma outra forma, a gente pode estar deslocando essas casas decimais para a esquerda também. Então como é que ficaria se eu deslocasse as casas decimais para a esquerda? Por exemplo, se eu quisesse que a vírgula ficasse entre o 4 e o 5, eu ia deslocar duas casas. Então quando eu faço isso, acontece isso com o número. Ele fica 4,5. Desloquei daqui a vírgula, 1, 2, 4,5. Como eu desloquei duas casas, eu aumento essas duas casas aqui no expoente. Então se era elevado a 3, se for deslocada duas casas, vai ficar agora elevado a 5. Então a resposta é 4,5 vezes 10 elevado a 5 volts. Mas isso não quer dizer que a de cima está errado. Os dois valores estão corretos. Eles só estão escritos de maneira diferente, em notação diferente. Mas os dois querem dizer a mesma coisa. Vamos para um segundo exemplo para a gente ver a aplicação dessa fórmula em outra situação. Então nós temos a seguinte situação. Para a gente estabelecer qual é a distância de um ponto P, foi colocada uma carga pontiforme
de 3 vezes 10 a menos 6 coulomb, que gerou um potencial elétrico de 90 vezes 10 elevado a 3 volts. Então eu tenho um ponto P, eu não sei que distância esse ponto P está da nossa carga Q, mas eu sei que gerou esse potencial elétrico de 90 vezes 10 elevado a 3 volts, e eu sei que a carga que foi colocada é de 3 vezes 10 a menos 6. Eu quero saber a distância, no caso eu vou querer saber aqui na nossa fórmula, esse D. Então todos os demais componentes a gente tem. O V, que é o nosso potencial elétrico, nós temos, é 90 vezes 10 elevado a 3. A nossa constante é aquele valor que sempre vai ser igual, 9 vezes 10 elevado a 9. E a nossa carga foi dada aqui, é 3 vezes 10 a menos 6. É só a gente substituir esses valores na fórmula. Substituindo, a gente tem a seguinte situação. No lugar do V, 90 vezes 10 elevado a 3, igual a nossa constante, vezes o valor da carga, sobre o D, que é a distância. Nesse caso aqui, a gente vai fazer o seguinte, multiplicar 9 vezes 3. 9 vezes 3 vai dar 27. E o que a gente faz com esses expoentes aqui? A gente já aprendeu. É 9 menos 6, que no caso vai dar 3. E aí a gente pode fazer pelos extremos, e pode até fazer direto. Debaixo desse 90 aqui, subtende que tem 1. Se eu multiplicar 90 vezes 10 a 3 vezes o D aqui, vai dar isso a mesma coisa, acompanhada da letra D. E se eu multiplicar 1 vezes tudo isso aqui, eu já sei que tudo isso aqui, olha só, 9 vezes 3 vai dar 27. E 9 menos 6 vai dar 3. Então vai dar 27 vezes 10 elevado a 3. Se eu multiplico por 1, vai dar 27 vezes 10 elevado a 3. Então como é que fica? 90 vezes 10 elevado a 3 vezes D vai dar 90 vezes 10 elevado a 3D, igual 1 vezes o resultado dessa multiplicação aqui, dá 27 vezes 10 elevado a 3. Agora é só a gente dividir o número que está aqui na frente pelo que está atrás. Então como é que fica a situação? 27 vezes 10 elevado a 3, dividido por 90 vezes 10 elevado a 3. Nesse caso aqui, vocês vão dividir a parte inteira, que é 27 por 90. E a parte que tem aqui a base 10, é só subtrair os expoentes. Se eu subtrair aqui, ó, 3 menos 3, vai dar 0. Então, se vai dar 0, eu posso eliminar. E aí eu divido só 27 por 90, que vai dar 0,3 metro. A resposta já sai em metro. Se a gente quer transformar para uma medida mais conhecida, é só multiplicar por 100. Então 0,3 metro é a mesma coisa que 30 centímetros. Então aí a gente encontrou a distância que o ponto P está da carga.